Sometimes on this journey, I get lost in my mistakes. It looks to me like weakness is a canvas for your strength. And my story isn't over, my story's just begun. And failure won't define me, 'cause that's what my Father does. Come on, say failure won't define me, 'cause that's what my Father does. Just lay your burdens down. Ooh. And here in the Father's house, check your shame at the door, 'cause it ain't welcome anymore. Ooh, you're in the Father's house. The arrival's not the end, and arrival's not the end game. The journey's where you are, and you never wanted perfect, you just wanted my heart. And the story isn't over if the story isn't good, and failure's never final when the Father's in the room. I said, failure's never final when the Father's in the room. Ooh, lay your burdens down. Ooh, here in the Father's house, check your shame at the door, 'cause it ain't welcome anymore. Ooh, yeah, you're in the Father's house. Ooh. You're in the Father's house now. You're right here in His arms, right here in His love. Sing this with me, prodigals. Prodigals come home, yeah. The helpless find hope, 'cause love is on the move when the Father's in. Prison doors fling wide. The dead come to life, singing love is on the move when the Father's in the room. Miracles take place now. The cynical find faith now. Love is breaking through when the Father's. Jericho walls are quaking. The strongholds now are shaking. Love is breaking through when the Father's in. Love is breaking through when the Father's in the room. Ooh, lay your burdens down. And here in the Father's house, just check your shame at the door. It ain't welcome anymore. Ooh, you're in the Father's house. There's no shame here, no fear here, only love. Na 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 na. Prophesy with me today. Prodigals are coming home. Say, prodigals come home now. The helpless find hope. Love is on the. Ooh. Prison doors fling wide. The dead come to life, singing love is on the move when the Father's in the room. Miracles take place, yeah. Cynical find faith. Love is breaking through when the Father's. Jericho walls are breaking. Strongholds now are shaking. Love is breaking through when
You're in the Father's house. Sometimes on this journey, I get lost in my mistakes. It looks to me like weakness is a canvas for your strength. And my story isn't over, my story's just begun. And failure won't define me, 'cause that's what my Father does. Come on, say failure won't define me, 'cause that's what my Father does. Just lay your burdens down. Ooh. And here in the Father's house, check your shame at the door, 'cause it ain't welcome anymore. Ooh, you're in the Father's house. The arrival's not the end, and arrival's not the end game. The journey's where you are, and you never wanted perfect, you just wanted my heart. And the story isn't over if the story isn't good, and failure's never final when the Father's in the room. I said, failure's never final when the Father's in the room. Ooh, lay your burdens down. Ooh, here in the Father's house, check your shame at the door, 'cause it ain't welcome anymore. Ooh, yeah, you're in the Father's house. Woo! You're in the Father's house now. You're right here in His arms, right here in His love. Sing this with me, prodigals. Prodigals come home, yeah. The helpless find hope, 'cause love is on the move when the Father's in. Prison doors fling wide. The dead come to life, singing love is on the move when the Father's in the room. Miracles take place now. The cynical find faith now. Love is breaking through when the Father's. Jericho walls are quaking. The strongholds now are shaking. Love is breaking through when the Father's in the room. Love is breaking through when the Father's in the room. Ooh, lay your burdens down. And here in the Father's house, just check your shame at the door. It ain't welcome anymore. Ooh, you're in the Father's house. There's no shame here, no fear here, only love. Na 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 na. Prophesy with me today. Prodigals are coming home. Say, prodigals come home now. The helpless find hope. Love is on the. Ooh. Prison doors fling. Prison doors fling wide. The dead come to life. Singing love is on the move when the Father's in the room. Miracles
find faith. Love is breaking through when the Father's Jericho walls are breaking, strongholds now are shaking. Love is breaking through when the Father's love is breaking through when the Father's in the room. Ooh, yeah, lay your burdens down. Ooh, and here in the Father's house, shut that shame at the door, 'cause it ain't welcome anymore. Ooh, yeah, come on, break it down, drums. Ooh, lay your burdens down. And here in the Father's house, shut your shame at the door. It ain't welcome anymore. You're in the Father's house. Sometimes on this journey, I get lost in my mistakes. It looks to me like weakness is a canvas for your strength. And my story isn't over, my story's just begun. And failure won't define me, 'cause that's what my Father does. Come on, say failure won't define me, 'cause that's what my Father does. Just lay your burdens down. Ooh, and here in the Father's house, check your shame at the door, 'cause it ain't welcome anymore. Ooh, you're in the Father's house. The arrival's not the end, and arrival's not the end game. The journey's where you are, and you never wanted perfect, you just wanted my heart. And the story isn't over if the story isn't good, and failure's never final when the Father's in the room. I said, failure's never final when the Father's in the room. Ooh, lay your burdens down. Ooh, here in the Father's house, check your shame at the door, 'cause it ain't welcome anymore. Ooh, yeah, you're in the Father's house. Woo! You're in the Father's house now. You're right here in His arms, right here in His love. Sing this with me, prodigals. Prodigals come home, yeah. The helpless find hope, 'cause love is on the move when the Father's in. Prison doors fling wide, the dead come to life, singing love is on the move when the Father's in the room. Miracles take place now. The cynical find faith now. Love is breaking through when the Father's Jericho walls are quaking. The strongholds now are shaking. Olá pessoal, boa noite a todos que estão aí se conectando conosco. Sejam bem-vindos, a mais uma live. Estamos aqui ainda nesse formato online apenas, não estamos presencialmente, assim, todo mundo se reunindo. Estamos aqui
nos encontrando online, né? Nós aqui na sala da nossa grande casa, da nossa família, vocês aí na sala da casa de vocês, ou no carro, ou em deslocamento, né? Não sei aonde vocês se encontram neste momento. Mas o importante é que a gente está junto, né? Seja aqui ou aí, nós estamos reunidos, né? E isso alegra o nosso coração, isso com certeza alegra o coração de Deus. E nós queremos já, né, dizer aqui, eu vou dar um oi pro pessoal, o pessoal dá um oi aí, todo mundo, uma banadinha. E querendo dizer em nome deles, né, que estão de castigo, todo mundo sem microfone agora, mas que a gente está com muita saudade de vocês. Parece que isso virou uma frase, um jargão, né, um clichê. Mas a grande verdade é que não é, né? Semana passada a gente iniciou essa live falando que vocês são a nossa família, né? Nós todos somos a grande família da fé, né? E, poxa, uma família sente falta da convivência, sente falta de sentar no sofá, na sala da casa e jogar conversa fora, mas ao mesmo tempo sente falta de compartilhar coisas do nosso coração, né? E a gente está com muita, muita, muita saudade, isso é real, mas estamos aqui online para matar essa saudade. Hoje de noite, então, nós vamos ter mais um bate-papo, né? Em abril a gente começou o Jubrac Talks. Tem sido um momento muito legal, que é um bate-papo na sala de casa mesmo, assim. Esse é o propósito. Nós temos uns convidados especiais aqui, né? Que já são velhinhos na casa. Já são velhos da casa, né? Não que sejam velhos, né? Não são velhos, são velhos na casa. E a gente vai conversar um pouquinho, mas antes nós vamos cantar uns louvores, né? Você que está aí em casa, cante com a gente. E aproveita esses minutinhos que eu tô aqui, né? Falando, compartilha essa live com alguém, envia um link lá no direct do Instagram ou no Messenger. Eu já tô aqui, ó, com o celular, já compartilhei o link com as pessoas. Eu vou também aqui ficar atenta para as perguntas que vocês vão nos mandar, vão compartilhar conosco. Então, por favor, aproveite esse momento, faça isso, tá bem? E agora eu acho que então vamos louvar, né? Vamos cantar. Já tivemos um momento aqui, um aquece com a turma aqui. E agora nós vamos cantar juntos aqui e aí na sua casa. Amém? Boa noite, gente. Um abração aí para todos. Vamos louvar então nosso Deus. Eu vi 1000 histórias de como alguns vêm a ti, mas eu vi tua doce voz na escuridão me dizendo que se agradas de mim, que eu nunca estou só. Tu és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou. É quem eu sou, é quem eu sou. Eu sei que muitos procuram resposta por todo lugar, mas eu sei que nós procuramos resposta. Só tu podes dar. Tu sabes tudo o que eu preciso antes de eu falar. Tu és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou. É quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou,
é quem eu sou. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. Amor que é tão real que eu não posso expressar, paz tão inexplicável que eu não posso falar, e me chama pra ir mais fundo, me chama pra ir além, me chama pra ir mais fundo em amor. Amor, tu és um bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. Aleluia. Glória a Deus. Nosso Pai é perfeito, é amoroso. Aleluia. Obrigado, Deus. Aleluia. Bendito é teu nome, Deus. Aleluia. O velho já passou, tudo novo se fez. Tua graça derramou sobre nós. A esperança que morreu voltou a respirar quando Jesus brilhou na escuridão. Por tudo que fez vou cantar teu amor, te entregar a minha canção. Jesus, te amo como eu te amo, e para sempre eu vou te adorar. Jesus, te amo como eu te amo,
sempre eu vou te adorar. A esperança renasceu, reencontrei meu lar, e o que se perdeu achou lugar em ti. E agora, filho, eu sou, porque Ele me comprou. Teu sacrifício nos transformou. Por tudo que fez vou cantar, teu amor te entregar, a minha canção. Jesus, te amo, como eu te amo, e para sempre eu vou te adorar. Jesus, te amo, como eu te amo, e para sempre eu vou te adorar, te adorar, te adorar, te adorar. Meu afeto e devoção coloco aos teus pés, ó Cristo. Meu afeto e devoção coloco aos teus pés, ó Cristo. Meu afeto e devoção coloco aos teus pés, ó Cristo. Meu afeto e devoção coloco aos teus pés, ó Cristo. Eu te amo, como eu te amo, e para sempre eu vou te adorar. Jesus, te amo, como eu te amo, e para sempre eu vou te adorar. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, gente. Obrigado, Misa. Obrigado, Dando. Então, esqueci do meu celular. Peraí. Como diz o pastor, o contra-regra. Nesse caso é a produção mesmo. Gente, então, nós estamos aqui para esse momento de conversa, né? Glória a Deus por esse momento que a gente teve essa oportunidade de louvá-lo, né? São duas canções que declaram o amor de Deus, né? Declaram um pouco da filiação dele, né, em nosso favor. E a outra declara do quanto nós o amamos, né? Primeiro a gente declarou do amor dele por nós, e depois a gente declarou do quanto a gente ama ele, né? É uma noite muito amorosa, mas não é Dia dos Namorados, é de um amor muito maior ainda, um amor que realmente nos transforma, né? Transformou o modo que a gente vive, o modo que a gente pensa, transformou o nosso modo de caminhar,
E é sobre isso que a gente quer falar aqui nessa noite. Apesar de que a gente já se conhece há muito tempo, né? Somos aí compadres. Acho tão estranha essa palavra, mas a gente é compadre, né? A gente vai se apresentar aqui, porque talvez você que está aí não nos conhece ainda, né? Na verdade, eu não conheço nossos convidados. Enfim, eu me chamo Deise, sou casada com o Júlio César, que vai ser apresentado depois. Somos casados há quase 5 anos, né? Sou natural de Juí, na verdade, né? Moro aqui em Bento fazem quase 13 anos já. Puxa vida, 13 anos, tá certo, né? Nossa. E tô ficando velha. Diga-se de passagem. Tu tem mic aí, Rô? Então, tá ficando, né, gente? Eu sou a Rosângela. Parece aqueles grupos de autoajuda, né? Ai, que formal. Tá. Eu sou casada com o Anderson, vulgo Dando, mais conhecido Dando. Eu sou natural do Paraná. Uhul! Pelo sotaque já dá para ver, né, gente? Eu estou morando, nós somos casados há 9 anos. Mais velho. E eu moro aqui há 9 anos. Frequento Bento Gonçalves há 12 anos. 12 anos. Uau! Então, meu nome é Júlio, né? Quando diz Júlio César. César fica mais forte, né? Júlio César. Sou casado com a Deise Daiane. Natural de Bento Gonçalves. Sou primo também do Anderson, além de compadre, né? E é isso aí. Deixa eu ir mais para cá. Alcança certinho. Bom, eu sou o Anderson, como já falaram, né? Vulgo Dando. Não me pergunta por quê, ninguém nunca me deu essa resposta. Em todos esses anos, não consegui descobrir também, mas enfim, pode me chamar tanto de Anderson, Dando, para mim não tem problema. Sou natural daqui, de Bento, sou casado com a Rosângela, fui buscar ela lá no Paraná. Sou, como o Júlio falou, a gente é primo, irmãos em Cristo, e considero o Júlio como meu irmão de sangue também. A Deise é a nossa irmã também, né? Minha segunda irmã, né? Além da Sheila, a Deise eu tenho ela como minha segunda irmã também. Enfim, a gente está aqui meio que em família, né? Família de Cristo, enfim. Gente, ficou todo mundo constrangido, deu uma assim, ó. Ficou uma formalidade. Não era a intenção, era só pra gente se apresentar, né? Quem não conhece, mas fiquem tranquilos. E vocês também fiquem tranquilos, gente, não precisam se sentir formais. Gente, então, assim, nós vamos compartilhar um pouquinho aqui, né, sobre esse amor que a gente estava conversando. E se você tiver alguma dúvida sobre as nossas histórias de vida, talvez, assim, sobre alguma coisa que a gente for comentar aqui, sobre algo que daqui a pouco é de outro mundo, assim, você fique à vontade, pode mandar aí na nossa página, né, compartilhar aí na live a sua pergunta, que o pessoal vai nos mandar aqui pelo WhatsApp, ou a galera da Jubrac que está em casa quiser mandar perguntas ou compartilhar alguma coisa no WhatsApp, pode nos mandar também. Fiquem à vontade para fazer isso. Se alguém quiser compartilhar a sua história de transformação, sua história de mudança, assim, de vida, não por nós, né, pelo nosso querer, mas aquilo que Deus Cristo um dia fez nas nossas vidas, nos mande, sabe, que a gente quer ter o prazer de compartilhar aqui, né, um pouquinho de como foi esse processo. No domingo, não, no sábado passado, o Júlio compartilhou um pouquinho como é que foi a história dele, né, contou lá que foi resgatado, talvez no meio de um feriadão de carnaval lá. E aí diz ele que depois do que ele sentiu, ele nunca mais queria largar, né? Hoje está aqui. Mas é isso, se quiser compartilhar, por favor, faça isso, né? A galera aqui que está aqui na transmissão também, por favor, fique à vontade para fazer isso. Só mandar um WhatsApp que a gente está aqui de olho. Então, né, gente, eu não sei se alguém quer falar alguma coisa extra. Foi alcançado no meio do risca-faca. Do risca-faca.
mais conhecido como morte lenta. Então, gente, fala aí, dando um pouquinho, não sei se quer falar, ou quer falar, como é que foi esse início para vocês, assim, né? Tipo, em que período da vida tu estava, né? Como é que foi esse encontro? Quem era o Dando há X anos atrás, né? Como é que foi, assim, né? Tipo, que tu conheceu a Cristo? Cara, sim, foi um momento bem... Foi no momento mais louco, acho. Acho não, tenho certeza. Foi o momento mais louco da minha vida, um momento bem decisivo. Por quê? Eu ouvi falar de Cristo desde que eu me lembro, que eu era desde pequeno, porque os meus pais tiveram uma experiência deles com a igreja, com Cristo, enfim. Eu era muito pequeno, muito novo. Eles chegaram a congregar na mesma igreja nossa, isso ainda na década de 80, mais tempo, né? E nesse tempo a gente começou a conhecer aqui a nossa igreja, e depois por um tempo eles se afastaram, né, da igreja, e só que eu continuei frequentando a igreja com os meus tios, né? O conhecido tio Chico, né, e a tia Vilma, conhecido de todos nós aqui. Eles me levavam sempre para os cultos, né? Eu continuei indo, isso na minha pré-adolescência, e eu gostava muito. Eu aprendi sobre Cristo, sobre igreja, fé e religião dessa maneira, desde pequeno. Mas o conhecer Cristo era uma forma muito superficial, né? Mas eu sempre tive essa certeza que era isso que eu queria para a minha vida. Isso eu fui indo até aproximadamente os 14 anos. Aí quando chegou os 14 anos, 13, 14, por aí, comecei a criar asa, né? Já não tinha mais, como a gente fala, criou asa, né? Que é voar. Eu já não tinha mais meu pai, eu tinha perdido ele com 11 anos. Aí, com 13 anos para 14, comecei a sair, enfim, conhecer baladas, sair de noite com colegas, com amigos. E com 14 anos eu tomei a minha primeira decisão, né? Que eu disse, eu tenho certeza que no que diz respeito à fé é isso que eu quero para a minha vida. Porém, não agora. Porque eu tenho muito o que fazer e tenho muito o que aproveitar a minha vida ainda. Então, eu tinha isso, uma convicção, né? Eu disse, um dia, quando eu querer mesmo professar a minha fé, é aqui que eu quero, é aqui nessa igreja, que eu quero congregar, quero me batizar, enfim, quero ser crente, eu dizia, né? Mas não agora, porque agora eu tenho muito pela frente. Porque se eu ser crente agora, eu vou abrir mão de muitas coisas. E, cara, eu acho que crente não é coisa para gente nova, é coisa para gente velha. Isso eu sempre tive certeza, né? Até naquele período. Então, eu vou viver a minha vida. Aí, quando eu tiver lá meus 50, 60 anos, aí sim, já não vou ter... aí eu vou ter que começar a aproveitar a minha vida de outra maneira. Aí quero arrumar uma mulher, quero casar, aí vou me batizar e quero ser crente. E isso é o que eu tinha certeza. Tinha convicção. E dos 14 anos eu comecei então a sair e a viver uma vida como, não sei se dá para dizer como os jovens de hoje vivem, porque já faz bastante tempo isso também. Não sei muito bem como vivem hoje os jovens que não professam uma fé mais próxima de Cristo. Mas naquela época eu saía direto. E, cara, o que eu lembro muito bem, e não quero esquecer disso, porque isso é muito importante para mim, é que muitas vezes onde eu saía, né, eu me realizava em partes, né? Eu tinha colegas, tinha amigos, saía, bebia, me divertia. O meu modo de pensar era aquela forma que eu ia me divertir, que eu ia buscar minha felicidade, minha alegria. E, cara, muitas vezes assim na balada, em outros lugares que eu estava, naquele momento até eu achava que era aquilo que estava bom para mim, mas quando eu voltava para casa, eu sempre eu chegava em casa, aquela sensação de mas é só isso, né? E nunca consegui me realizar, né? Totalmente fazendo aquelas coisas, indo naqueles lugares que eu ia, nunca me sentia totalmente realizado e sabia que faltava alguma coisa. E algumas vezes eu chegava em casa, eu deitava, amanhecendo o dia,
E, cara, não foi poucas vezes que eu me perguntava, me questionava qual era o propósito, a razão da minha vida, se era só isso. E algumas vezes, assim, até me pegava chorando, né? Dizendo, hoje eu entendo que era Deus que estava já falando de alguma maneira comigo, né? Me chamando para mais perto dele e me fazendo enxergar que aquilo nunca ia ser suficiente para a minha vida, para aquilo que realmente eu precisava. Aí fui vivendo dessa forma, aí com 19 anos fui para Porto Alegre, fui trabalhar, fui tentar recomeçar a minha vida lá. Minha vida aqui estava sem propósito, sem sentido. Eu lembro que minha casa, minha família, a gente estava vivendo um período muito turbulento, conturbado, cara, muita briga e, enfim, um tempo muito terrível. A gente sempre foi muito próximo, assim, a minha família, eu, meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mas aquele período, a gente estava vivendo um período muito turbulento. Eu e meu irmão, a gente não conversava já há algum tempo. Uma briga de infância nos separou por muito tempo, quase 6 anos. E a gente morava na mesma casa, saía juntos, né, com outros amigos. A gente vestia as mesmas roupas, dormia no mesmo quarto. E a gente até se defendia, se protegia um do outro, um com o outro, assim, de muitas coisas, né? Mas a gente, por causa de uma briga que a gente teve ainda na adolescência, eu tinha acho que uns 13 anos, o Mano tinha uns 18, e um dia a gente teve uma briga um pouco mais séria, né? E depois daquilo, a gente nunca teve, assim, coragem, assim, de conversar. No nosso coração, a gente já tinha liberado perdão, mas a gente não tinha coragem de resolver aquela situação. E a gente foi levando dessa forma. Aí eu fui morar para Porto Alegre, a gente dessa maneira, a nossa casa um caos. E aí lá em Porto Alegre eu fui recomeçar minha vida, porque aqui eu já estava desempregado, enfim, não tinha propósito nenhum aqui, não estava mais feliz. Fui para lá com um amigo meu, que foi assim um irmão para mim, né? No tempo que eu vivi lá. Vivi 9 meses em Porto Alegre. E fui muito acolhido lá por esse meu amigo e por uma família, a família com que esse meu amigo me apresentou lá. A gente foi muito amado, né? Muito acolhido por eles. E nesse tempo a minha mãe foi dia 20 de outubro de 99. A minha mãe, eu liguei para cá, né? Liguei para dar os parabéns para ela. Enfim, ela estava em casa, estava bem feliz, que o Mano, a Sheila, fizeram uma festinha surpresa para ela estava completando aniversário, né? Aí dei os parabéns para ela e disse para ela que eu não tinha como vir para cá no final de semana. Não tinha condições, não tinha mesmo, né? Aí ela disse, vem que eu mando um dinheiro para ti e tal, consigo. Vem para cá para passar o final de semana com a gente e tal. Aí eu disse, tá, mãe, então eu vou. Aí na sexta-feira, que era o dia de eu vir para cá, aí eu liguei para uma vizinha, que nós não tinha telefone na época, né? Disse, avisa a mãe que eu tô chegando hoje à noite e tal. Aí ela me disse, né, é bom que tu tá vindo para cá, porque aconteceu um acidente com a tua mãe, ela andou caindo, não tá bem e tal, é bom que tu venha para cá. Mas tá tudo bem, só fica tranquilo, mas vem. Eu vim de Porto Alegre para cá, acho que foi a viagem mais longa que eu fiz na minha vida, né? Não chegava nunca o ônibus. Enfim, resumindo, né, quando eu cheguei em Bento, aí fui direto para casa da tia, né, da tia Vilma, do tio Chico, aí o Mano estava lá. Aí quando a gente se encontrou, ele já veio, né, ao meu encontro, já me deu um abraço e falou da situação da mãe, disse que a mãe estava num estado muito crítico, que os médicos haviam desenganado ela e que possivelmente ela não passaria, né, daquele final de semana. Aí já, enfim, fomos para o hospital, eu encontrei a mãe numa situação realmente crítica, ela tinha sofrido um aneurisma cerebral e, enfim, quando eu cheguei no quarto do hospital, que eu vi ela, já fazia acho que 1 mês que eu não via, aí quando eu cheguei na porta do quarto, assim, eu parei, né, que nem aquela cena de filme que tu para e vem um outro filme, né, na tua cabeça, assim. E quando eu parei na porta do quarto, eu olhei para ela assim, eu desabei daí, né, chorei muito porque aí eu comecei a falar com Deus e ali na porta do quarto eu já disse para Deus, né, disse, Senhor, eu vim para cá para abraçar minha mãe, para passar um momento totalmente diferente disso que eu estou vendo, né? E eu me deparo com essa cena, com essa situação. Aí ali eu fiz um propósito com Deus, né? Eu disse, Senhor, dá uma oportunidade para minha mãe, né? Pelo menos
Eu não sei como que está a cabecinha dela, mas pelo menos dá um momento de lucidez para ela e que ela tenha a oportunidade de se reconciliar com o Senhor, né? Porque naquele momento a mãe estava afastada, né, de Cristo, afastada da igreja, e eu orei, né, na porta do quarto. Eu disse, dá uma oportunidade para ela, pelo menos um momento de lucidez, para que ela se arrependa e se reconcilie com o Senhor, né? Para que, se o Senhor quiser curar ela, melhor para nós, mas se acaso não for o teu propósito, pelo menos que ela seja salva, né? Aí chorei um monte, aí fui lá, abracei a mãe, aí ela nem me conheceu na hora, né? Ela achou que eu era humano, enfim, já estava falando um monte de coisa sem nexo. E aí eu lembro que uma das primeiras coisas que eu disse para ela, né? Eu disse, mãe, Deus, eu creio que Deus vai falar muito com a senhora, vai falar muito. Ele falou muito comigo ali na porta do quarto e eu acredito que ele vai falar com a senhora também. Eu entreguei minha vida para Jesus, chegando aqui eu entreguei minha vida para Ele, e eu creio que Deus vai mudar a nossa vida, vai mudar o nosso estado, a nossa condição e a nossa história. Acho que na hora ela não entendeu nada, né? Aí, quando eu saí dali, aí eu lembro que eu tive um segundo momento assim com Deus. Eu disse, poxa vida, quantas vezes Deus falou comigo, me chamou, né, para me render, para entregar minha vida para Ele, e eu sempre correndo, adiando, né, protelando essa decisão, protelando essa rendição, né, diante de Deus. E tem que acontecer algo como esse para eu reconhecer que não tem como viver longe de Deus, né? Na época eu entendia dessa forma, né? Passei a noite orando, pedindo para que Deus tivesse misericórdia da mãe, curasse ela. Orei muito, pedindo que Deus a curasse. No outro dia, enfim, a gente foi para Porto Alegre, aí começou uma maratona de 14 dias com ela. E graças a Deus, assim, foram dias muito bons em Porto Alegre, porque cada dia que a gente ia visitar ela lá no hospital, lá na UTI, a gente via assim um progresso e a gente via assim as esperanças sendo cada vez mais aflorada, né? A gente viu ela sendo muito bem cuidada, tratada por todas as pessoas lá no hospital. A gente foi muito acolhido, muito tratado pela família que a gente conhecia lá em Porto Alegre. A gente foi muito amado, né, por eles. E nesse tempo, os irmãos aqui da nossa igreja, aqui de Bento, já ligavam, né, para mim, dizendo que estavam orando, a igreja estava orando por ela, orando por nós. E, enfim, a gente se sentiu muito acolhido pela igreja naquele tempo também, muito. Aí eu lembro que na época, uma única vez eu falei com o nosso pastor, né, que nos pastoreava aqui. Eu lembro que eu falei com ele por telefone e eu disse para ele, né, eu disse, pastor, a gente está passando aqui um tempo meio difícil, mas assim que tudo isso passar, a gente voltar para Bento, o senhor pode ter certeza que eu entreguei minha vida para Jesus, eu quero estar perto de vocês, e se Deus quiser, toda a minha família vai estar também. Enfim, depois de 14 dias a minha mãe voltou para cá, aí eu vim também, aí eu fiquei aqui um tempo cuidando dela, porque o Mano trabalhava, a Sheila só tinha 11 anos, né? E eu vim para cá para cuidar dela. Aí nesse tempo, nesses 3 meses que eu fiquei aqui cuidando dela, eu me aproximei da igreja, me aproximei dos irmãos, fui muito bem acolhido. Na época, a gente tinha tinha o Marcos, né? Na época que ele era o responsável por uma parte da música na igreja. Eu lembro que ele me abraçou, me acolheu muito naquela época, me ajudou a dar os primeiros passos. O Volmir, na época também ele me acolheu muito, eu e minha família. E, enfim, naquele tempo a gente foi transformado, né? Restaurado por Cristo. Aí comecei a vir para a igreja, aí já dei meu nome para o batismo. Aí a Sheila também tomou uma decisão que quis se batizar. Na época ela tinha só 11 anos, né? E aí foi a forma que Deus assim fez para nos tratar, a forma que Deus usou ela para falar com a gente, né? Que ela estava convicta daquilo, que ela queria se batizar, enfim. Aí ela também deu um nome. Aí logo Deus tratou o Mano também de uma forma muito linda, né? E aí o Mano já deu um nome para se batizar.
e depois a mãe também já começou a vir para a igreja. E aí eu creio que ela teve um encontro real com Cristo naquele tempo, né? E se converteu de verdade, né? Naquele tempo. Enfim, e hoje, graças a Deus, a gente está firme, né? Em Cristo. Mas foi mais ou menos assim a história. Então tá, pessoal, nós estamos encerrando por aqui. Já se passaram aproximadamente 2 horas. 1 hora. Brincadeira. Antes de comentar um pouco, que eu quero fazer uma pergunta, eu recebi uma notificação aqui que tem alguém lá do Paraná um pouco indignado dizendo que a Rosângela não falou o sobrenome. Ela não se apresentou falando. Não vou dizer que foi o seu Paiola, né? Porque está ao vivo, não vou expor ele. Imagina se eu falo que é Souza agora, o que não dá? Rosângela Souza. Rosângela Paiola Souza. Então, o seu Paiola está aí, ó, aproveita e recebe o nosso abraço, né? É o senhor aí conectado, então, lá do Paraná. Nós já vamos ver a história da sua filha aí. O senhor puxa as orelhas se ela esquecer de alguma coisa. Sabe que uma coisa que eu achei legal, assim, que tu falou, que a gente se identifica muito, assim, né? Que às vezes a gente se cada um de nós, assim, né, abrir a vida, a gente percebe que hoje ela não é um mar de rosas, bem pelo contrário, né? Todo mundo tem os seus leões diários, né? Mas tem algo que faz diferença, né, dos leões do passado, por exemplo, assim, né? E todos nós viemos de situações familiares bem conturbadas, assim, né? E o quanto isso é uma realidade, né? E às vezes as pessoas talvez, e digo por mim mesmo, assim, por olhar para essa situação erroneamente, assim, né? De estar num outro lugar e achar que quem está dentro de uma igreja são pessoas perfeitas, que nasceram naquele ambiente, de que foram formatadas, né? Que a mente foi formatada, elas estão condicionadas para isso, que na verdade não, né? Todos nós a gente tem contextos totalmente diferentes. Nossa, eu vim, né, de uma família lá de Juí, ainda uma outra história, né? Outro contexto, é uma situação familiar totalmente diferente da tua, totalmente diferente da do Júlio e muito diferente da Rosângela também. Mas um dia, né, essa situação foi transformada. E aí eu pergunto assim, né, como que era o Dando, tinha 18 anos na época, 19 anos, assim, como que era para na verdade, um adolescente, né, uma transição aí da adolescente para a juventude, olhar, porque vocês tiveram que assumir, inclusive, uma maturidade muito cedo, assim, né, tipo, poxa, é um cara de 19 anos, entendeu? É bem isso que tu falou, assim, eu queria, o plano, né, eu queria ser um crente, né? Que tu falou assim, eu queria ser um crente depois que isso tudo passasse, assim, né? Mas com que olhos, assim, tipo, tu enxergava essa situação batendo na tua porta, assim, tão cedo, assim, né? Tipo, e o quanto isso transformou toda a tua casa, né? Cara, eu acho que ninguém está preparado para isso, na verdade, né? Ninguém espera algo como esse e não tem como tu se preparar para uma situação como essa, ainda mais quando tu tá assim no auge, né, início da tua juventude, tu quer voar, né? Tu quer conhecer pessoas, tu quer conhecer lugares, tu quer aproveitar a vida, deixa a vida me levar, né? Enfim, tu canta essa canção e tu quer viver isso no teu dia a dia. Tu quer mais fugir, né, de confusão, tu quer fugir dos problemas, tu quer ser feliz. E quando eu saí de Bento e fui para Porto Alegre, porque as minhas opções aqui eu vi que tinham terminado, aos meus olhos, né? E lá abriram novas opções e fui para lá. Jamais eu esperava que eu ia me deparar com uma situação como essa. Não mesmo. Mas aquele provérbio 16, né? Que fala que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, né? Então, eu não imaginava que ia acontecer isso, porque os meus planos eram totalmente diferentes, né? Mas graças a Deus que Deus quis assim, né? Que Deus, que os planos dele jamais podem ser frustrados, né? Porque nos meus planos faltava mais uns 15 anos ainda hoje. Estou com 40. Faltaria hoje ainda uns 15 anos pelo menos
para eu dizer sim para Jesus, para eu me batizar. E meus planos eram de pelo menos 55 para frente. E, cara, depois de 55 aí dá. Mas graças a Deus que foi na hora certa, né, aos olhos de Deus. E, cara, eu tinha receio, eu tinha medos, né? Como ainda hoje eu me preocupo. Eu ainda tenho que lutar. Nós, como cristãos, a gente luta diariamente com muitas coisas, né? Eu tinha um receio, né? Tipo, agora com 19... Depois que eu tomei essa decisão, eu disse, tá, e agora? Né? E agora? A minha mãe veio para casa, minha mãe estava bem, né? Estava curada, graças a Deus. Deus restaurou minha família. A gente estava tudo de bem, todo mundo amigos, amiguinhos dentro de casa. Todo mundo se dando bem, se abraçando. De fato, vivendo um amor que até então a gente vivia antes, mas não conseguia se expressar, pôr para fora. A gente estava vivendo tudo isso agora de uma forma muito intensa na minha casa. E eu disse, tá, mas e agora? Sabe quando tu acorda de manhã, eu disse, pô, eu sou crente. Aí eu me batizei, né? Dia 30 de janeiro de 2000, tava lá os irmãos cantando, nasceste de novo, desceste de Jordão. E eu tava lá, tudo de branco, me batizei, saí da água chorando, feliz da vida. De noite, aquele cultão abençoado. Participei da primeira ceia, emocionado. Disse, cara, eu queria muito participar da ceia para ver como é que era. Eu nunca participei daquela comunhão da Igreja Católica, né? Eu tinha curiosidade para ver como é que era aquela questão da hóstia e tal, se por dias não podia mastigar. Eu disse, como é que é a parada na igreja aqui, como é que é, né? Eu disse, aqui eu vou poder provar, né? Eu nunca tinha experimentado. E aí, de noite, no culto, tomando ceia, foi um dia muito emocionante para mim. O momento que eu me batizei, a hora da ceia, sei lá, eu achava que o gosto daquele pão, daquele bolo, sei lá, eram gostos meio surreal, assim, né? Eu emocionado, comendo, com o pãozinho na mão, assim, olhava e chorava, né? Cara, eu vou tomar ceia, eu não acredito, né? E, enfim, foi muito emocionante para mim aquele dia. Só que no outro dia, quando eu acordei, eu digo, cara, agora, sou crente, cara. Então, me batizei, participei da ceia, e aí o pastor leu aquela palavra, né? Examine-se, pois o homem, assim mesmo e tal. E eu acordei de manhã com aquela palavra, né? E comecei a me examinar, né? Eu disse, cara, e agora? Eu tenho 19 anos, meu. Os lugares que eu saía, não quero mais. Agora eu não quero. E não queria mesmo. Digo, tá, mas se daqui um ano... E aí eu tinha pessoas próximas que diziam, né? Que eu dando é fogo de palha. Isso é só fogo de palha e tal. Daqui a pouco... O DJ isso é só fogo de palha. E ainda, mesmo depois que eu me batizei, eu recebia alguns convites, né? Cara, vamos em tal lugar e tal. Eu digo, cara, não vai rolar. Não vai rolar. No final de semana não tem como, cara. Eu não quero e eu tô lá na igreja. Então, se tu quiser, vem comigo pra igreja. Mas eu tinha meus medos, cara. Eu digo, será que eu vou suportar isso por bastante tempo? Eu só tenho 19 anos, eu não tenho 55. Os meus planos eram com 55, eu estava vivendo isso. Mas agora eu estou com 19. Será que eu vou suportar isso? Aí eu conversava com outros irmãos, conversava muito com o Volmir na época, com outros irmãos, né, que já estavam na igreja há mais tempo. E eu digo, cara, como é que tu suporta? Como é que tu lida com as tuas lutas do teu dia a dia? Como é que tu consegue suportar, dizer não para as tentações, dizer não para as tuas coisas? Cara, e se eu quiser namorar agora, eu vou ter que começar a namorar agora. Cara, eu ouço os irmãos falar que no máximo um ano eu tenho que casar. Cara, eu tenho só 19 anos, não tenho passagem para ir até o centro de ônibus, eu vou casar como? Cara, eu não posso namorar, sabe o que é isso? Eu não posso namorar. Eu dizia para mim, né? Cara, não tem como namorar. Porque se eu namorar, os irmãos vão dizer que daqui a um ano eu tenho que casar. Eu vou casar, eu vou passar fome, eu e minha mulher. Não tem como, eu não tenho uma passagem de ônibus para ir para o centro, eu vou casar como? Eu disse, cara, como é que eu vou aguentar tudo isso? Aí eu chegava nos irmãos, né? Eu disse, como é que rola isso? Como é que tu espera até tu casar? E como é que é esse negócio aí? E aí eles me aconselhavam muito. Eu digo, cara, o conselho que eu te dou é bem prático, tá? É o que eu faço. Ora. Eu digo, tá, mas só orar funciona? Eu digo, não tem outra coisa. É ora, cara, ora. Quando tu vê que tá difícil e tu vai pensando em ceder para alguma coisa, ora mais. E, cara, e foi onde eu realmente vi que
era a saída para mim, né? É a saída para a gente. E muitas vezes, assim, com o coração assim, angustiado, muitas tentações vinham, muitas propostas para voltar, né? Viver e frequentar lugares, fazer outras coisas. Principalmente no início ali, foi onde fui mais assediado para algumas coisas, mas graças a Deus, assim, o Senhor sempre me deu condição assim de vencer aos pés do Senhor, né? Orando, só orando. E é isso, cara. E ainda hoje eu oro nesse sentido. Cara, porque eu sei lá, todo dia a gente acorda, a gente se depara com inúmeras situações, propostas, ideias, enfim, e eu acho que isso nunca vai terminar enquanto a gente estiver aqui. Mas tem uma coisa que tu falou assim, né, que claro, a gente ora, né, mas assim, à medida que a gente ora, acontece outra coisa com a gente, né? A gente começa a conhecer e se relacionar a alguém, e aí a gente começa a abrir mão de coisas por amor, né? Assim, porque a gente conheceu. Então, assim, é esse amor que nos impede, né, vai ficar meio estranho isso, mas assim, nos impede de deslizar, porque na verdade, tipo, por amor, a gente faz por amor, assim, né? A gente abre mão de coisas porque a gente ama, e a gente é um caminho para nós, assim, é um caminho sem volta, e não porque nos é imposto, né? Pelo contrário, porque um dia a gente conheceu, né? A gente desfrutou de um outro lado, de um outro vazio, de uma outra de um outro questionamento, né? Seja existencial ou emocional. E hoje a gente desfruta de outra questão, né? E daí muda a figura, né? Quanto mais a gente ora, quanto mais a gente conhece, mais a gente quer, porque a gente se realiza nisso. A gente, né? Tu falou assim, eu quero ser feliz, né? Quando tinha 19 anos, eu pensava que eu quero ser feliz. Mas hoje a gente consegue olhar para a nossa vida e pensar, meu Deus, que felicidade, né? Que realização em Cristo, assim. Isso é muito bom. Eu não sei se as duas pessoinhas querem falar alguma coisa aí. Deixa para convidada, né? A Rosângela Paiola Souza. Fique bem claro. Ainda bem que ele não esperou 55, né, gente? A gente já casou tarde pra caramba. Com 55 ia ser nós dois o resto da vida daí. Eu acho que... Não, primeiro falando assim de mim, né, que a minha realidade foi uma realidade completamente diferente da do Anderson, né? Eu agradeço a Deus pela oportunidade, mas eu nasci no lar cristão, e então, assim, posso dizer que praticamente tudo do mundo eu não conheço, não tive contato com muita coisa que a maioria das pessoas lá de fora tem. Eu nasci num lar estruturado, minha família muito estruturada, meus pais, assim, homem e mulher de Deus, e nossa família toda. Então, assim, só que é aquele ditado, né? Filho de peixe não é peixinho, não é, como é que é? Não, deu banana agora. Eu não posso ajudar porque eu sou péssima. É isso aí. Mas tem um ditado que... eu e o Chaves. Nem para falar. Eu também estou nessa do Chaves. Chega uma hora que a gente, mesmo sendo cristão e estando envolvido na igreja, eu cresci ali envolvido, e então eu estava muito ativa em tudo na igreja, mas chegou uma hora que eu tive que ter um encontro com Deus, né? Sempre ativa, sempre participando de tudo, a minha casa, enfim. Então não tinha como eu não estar junto. E louvo a Deus pela minha família também, tanto o meu pai como minha mãe, porque eles eram muito firmes com nós três. Então, assim, em relação a Cristo, nós fomos muito policiados assim a estar na igreja, a
estar envolvido com as coisas da igreja, não se deixar levar com as coisas do mundo, só que mesmo assim chega uma hora que é a gente Deus, né? Os afazeres não preenchem. Então, como qualquer um de vocês que tiveram, né, esse tempo, eu, apesar de ter nascido no lar cristão, também tive esse encontro com Cristo, né? E foi a partir daí assim que eu comecei a ter um relacionamento mais profundo com Deus, assim, ter conhecer a Cristo e permitir, né, que Cristo fosse refletido através da minha vida, né? E cá estamos. Tu tinha que idade, perdi, quando isso aconteceu? Quando tu se reconheceu Quando nós assim mesmo voltamos a morar definitivamente em Santa Terezinha. Que daí foi um tempo assim, eu tinha de 15 para 16 anos, e quando começou assim esse a chegar mais íntimo com Cristo, mas ainda assim eu era uma adolescente, né? Então assim, muitas vezes os meus pés vacilavam, como qualquer adolescente, né? Isso é natural, não tem como a gente exigir de alguém que está começando a caminhar, né? Uma caminhada com Cristo, realmente, um encontro realmente com Cristo, né? E isso sempre foi algo assim que sempre me tirou um pouco o sono, sabe? Vacilei de novo. Poxa vida, né? Que vergonha. E isso acontece até hoje, né? Com a gente. Com certeza. Assim, e não é só com os adolescentes, né? Acontece, é o que o Anderson estava falando. Poxa vida, todos os dias a gente acorda e a gente tem que vencer leões, né? Muitas vezes a gente não externa esses leões estão aqui na nossa cabeça, estão nos nossos sentimentos, na forma com que a gente trata ou decide algumas coisas. Na verdade, esses são os maiores leões, né? São aqueles que estão internos. São os nossos maiores leões. São aqueles que ninguém vê, mas é aquele que a gente tem que domar todos os dias, né? Mas, continuando ali, em 2000 eu não vou lembrar direito, se foi em 2004 ou 2005, nós tivemos um retiro em Cascavel. E aquele retiro assim foi transformador na vida de muitas pessoas, assim. Eu acho que praticamente na vida de todos que participaram daquele retiro, assim, eles levam aquele retiro no coração, assim. E foi ministrado muito sobre isso, sabe? Sobre deixar aos pés da cruz tudo aquilo que nos afastava de Cristo, que seja qual era a dificuldade, o vacilar e tal, aquilo não podia se tornar um peso. Até foi ministrado bastante sobre Mefibosete, que Davi não se importou como ele era, se ele tinha ou não a descendência de Saul, que tinha sido tudo eliminado. O rei trouxe ele para se assentar à mesa, né? E depois daquele retiro, assim, foi um momento assim que abriu, assim, sabe, o meu coração e o meu entendimento em relação a isso. Não importa, todos os dias eu vou vacilar, né? Porque do contrário eu não estaria aqui. Os meus pés, todos os dias, por mais que eu cuide nos meus pensamentos, os meus pés, os meus sentimentos, uma hora ou outra vai vacilar. Mas ainda assim, isso não pode me afastar de Deus, isso não pode me afastar de Cristo. Porque Ele me chama, Ele me quer, e Ele quer me trazer sempre para perto dEle. Quer que eu esteja sempre perto dEle, né? E Ele não vai olhar minha condição, né? Não importa, vacilei de novo. É claro que eu não vou fazer isso conscientemente, né? Mas eu não posso ficar presa a isso. Vacilei, meu Deus, vou me martirizar a vida toda. Fiz algo que entristeceu, eu sei, depois que eu fiz, entristeceu a Deus profundamente, a gente sabe por quê.
automaticamente a gente né, o coração da gente é moído por aquilo que a gente fez, né? Mas a gente sabe que em Cristo a gente pode se esconder em Cristo, né? Para não vacilar, procurar não vacilar. Mas se acontecer, poxa, nós temos Cristo, né? Nós temos Cristo e é nele que a gente tem que se esconder e é nele que a gente tem que estar. Muito bem. Isso se assemelha muito com o que o Júlio falava na semana passada, que ele disse que no início ele tinha muito medo, né, de, meu Deus, mas como é que eu vou fazer? Eu não posso tomar essa decisão, né, porque eu vou vacilar, então, tipo, eu não sou digno disso, ou, né, eu não sou... Demorou aí um tempo para decidir pelo batismo, né? Sim, eu fiquei 1 ano, mais ou menos, nessa indecisão, né? Só que passou, foi que nem o Dando falava aí, né? Chegou no outro dia, tá, e agora? Sou crente, meu Deus, e se daqui 1 ano, 2, 3 anos, eu abandonar esse caminho, e é sempre, né, as mesmas coisas, né, que as pessoas... A gente ouvia, né, que se tu se batizar, era para pensar bem, só pensa muito bem antes de se batizar. É melhor tu não se batizar do que pensar precipitadamente, porque se tu se batizar e tu se afastar, tu vai ficar 7 vezes pior. Aí a gente se olhava um pro outro, a gente já era, meu Deus, né, Júlio? Se ficar 7 vezes pior, 7 meu vezes Deus. pior do que era, meu Deus, o que ia sobrar? Gente, esses guris, vocês estão bem contidos, na verdade, né? Porque, né, a gente não deseja que os nossos filhos fazem, mas olha, meu Deus, menos que a unha, que um fio de cabelo do que essas criaturas fizeram. Não assim, seria né? bom. Nossa, passa longe. E eu fiquei, sabe, um tempão assim me torturando com isso. Meu Deus, e agora? E se eu me afastar? E se eu me afastar de Cristo, né? Eu falei, claro, foi passando os anos, a gente vai aprendendo e orando, né? Como eu falava, pedindo a ajuda de Deus, a misericórdia de Deus e até hoje, né? E eu lembrava, né? E aqui o Dando falava, eu lembrava um pouco. Semana passada eu falei um pouco, né? Sobre a minha vida, com a questão da conversão e o Dando eu conheço, né? A gente conhece desde criança, né? A gente morava bem perto, bem próximo e fizemos algumas loucuragens junto, né? Mas assim foi esse cara assim que falou de Cristo, sabe? Mataram uns lobisomens por aí. Meu Deus, fizemos... Isso aí deixa em off. Vou deixar quieto, né, esse negócio. Mas quando eu falava, né, sobre que o primeiro final de semana que eu comecei, que eu fui para a igreja, fui convidado e fui lá e gostei, amei. Daí eu lembro que estava o Dando e o Marcos. O Dando citou o Marcos aqui, eles estavam lá na porta e eles falavam, né? Ô, cruzada, vem semana que vem aí, sábado vai ter culto jovem. Eu disse, não, mas eu vou pro carnaval, né? Semana que vem tem carnaval. Daí eu lembro que os guris falaram, tá, então assim, ó, faz assim, ó, tu termina às 9 horas, depois das 9 horas tu vai pro carnaval. Beleza. Eu, então tá, feito, beleza. Foi. E fui, e foi muito bom o culto, daí peguei e fui pro carnaval, já não estava muito mais afim de ir já pro carnaval. E fui, daí foi aquilo que eu falei para você semana passada, né, que Deus falou comigo lá mesmo, naquela noite, no carnaval, no meio de uma briga, e eu escutei a voz, eu ouvi a voz de Deus e eu disse, não é isso que eu quero mais, é outras coisas que eu quero para minha vida, e que era Cristo, e enfim. Mas o cara aqui que também falou de Cristo, aprontamos junto, mas que conheceu a Cristo e depois também me apresentou, sabe, esse caminho que é tão perfeito e bom, né? Amém. E até essa coisa assim de tipo, tu foi na igreja e depois foi pro carnaval e tudo bem, né? Mas aí tu chegou lá e tipo, tu entendeu que
nossa, alguma coisa mudou, né? Isso é a mão de Deus, né? É uma ação sobrenatural, não é algo assim, não foi o que falaram lá na igreja, não foi, né? Tipo, é uma ação divina, assim, né? Claro que a Bíblia nos fala, né, que o crer vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Tu ouviu a palavra, tu foi exposto, né, a isso, tu foi exposto a um convite, tu foi exposto à palavra do Senhor, mas é uma ação sobrenatural, né? É algo assim, houve uma entrega da tua parte, assim, mas é algo que não se explica, né? Com certeza, com certeza. Nós, por nós, assim, a gente não consegue, nós seres humanos, assim. É Deus que faz a obra, é Ele, né? Tudo vem dele, tudo vem do Senhor. Claro que nós temos as nossas lutas e nós precisamos, sim, sabe, nos ir aos pés de Deus, ouvir a sua voz e nos render a Ele. Mas é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos dá força, é Ele que nos encoraja, que nos livra, sabe? Porque é difícil, sim, é um desafio muito grande, né? Mas que vale muito, muito, muito a pena. Já se passaram 20 anos quando eu falava, meu Deus, se daqui a um ano eu não conseguir, se eu me afastar, eu virar 7 vezes pior do que eu era. Eu não quero isso, porque, meu Deus, porque isso é muito bom, eu falava, né? Isso é muito bom, eu não quero mais viver longe disso, mas eu tinha esse medo, essa coisa que me ficava torturando, assim, por tempos, né? Mas, glória a Deus, já passaram-se 20 anos dessa minha decisão por Cristo e é Deus que nos dá força, é Ele. Amém. A Juliana Gomes, mandou aqui uma mensagem dizendo, será que a Rô não quis falar? Agora até eu me embananei no casa de ferreiro e espeto de pau, né? Que tipo, filho de peixe não... Filho de crente, não é crente nenhum. Nós estamos bem mal de trocadilho. Acho que era isso, gente. Nossa, eu sou muito mal. Me vem na cabeça, só que daí não... Mas o pastor também, você me falava, né? Filho de pastor, pastorzinho não é, né? Não é mesmo. Enfim. É aquela coisa, né? A gente vê pelo Pedro. Poxa, o Pedro está sendo criado num lar cristão, o Pedro está sendo criado com princípios, só que muitas vezes a gente vê ele falando, fazendo coisas que a gente... Oi? Tipo, ai, de onde foi que tu saiu, sabe? Mas isso é muito legal, porque isso mostra a nossa condição humana, exatamente, né? Tipo, quem nós somos de fato. Exatamente. Né? E hoje, assim, eu creio que é o que a gente mais ora, assim, para que o Senhor ganhe o coração dele, assim, sabe, o quanto antes, para que ele conheça Cristo e o coração dele seja preenchido por Cristo, sabe? Porque não seremos nós, não são os nossos pais, não foram os nossos pais que nos ganharam para Cristo. Eles tiveram uma participação em nos direcionar, nos mostrar o caminho. Mas vai chegar uma hora que vai ser Ele e Deus. Então, assim, minha oração é que o Senhor ganhe o quanto antes o coração dele, sabe? Que ele não olhe para nada neste mundo, assim, que nesse mundo não atraia nem um pouco, não encha os olhos dele, não encha o coração dele. E assim como nós tivemos esse Deus, assim, que ele tenha o quanto antes esse encontro. Amém. Eu quero dar uma mensagem aqui que a gente recebeu aqui na página, o pessoal me mandou, que é uma mensagem para o Dando, que aí diz assim, ó, se alguém puder reportar minha mensagem ao Dando, ficarei muito grata. Maninho, já sabe quem que é, né? Maninho, te ouvindo passou um filme na minha cabeça e parei aqui minhas atividades para agradecer novamente a Deus por sua graça e pelo seu perdão dos nossos pecados. Me veio 2 textos lindos na mente. Efésios 2, 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça que vocês são salvos. E o outro texto, né, que ela se recordou foi Salmo 139, 16, a parte B do versículo.
E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. A maneira como Deus nos resgatou e a maneira como nos sustentou e sustenta a cada dia, porque somos falhos e pecadores, faz-nos reconhecer nossa miséria e agradecer a Deus pela sua irresistível graça. Amo vocês, amo nossa família e amo a Cristo, nosso eterno Redentor. Sheila. Tem um outro recado aqui também. Aí, pode agradecer, agradece aí. Um beijo para ti, um coração meio torto aqui. Tem um outro recado. Oi? Coração. Tem um outro recado aqui que é do Anderson. O Anderson Xará, né? O Anderson Silva. Lembrou uma história aqui que, inclusive, a gente se apresentou e vocês falaram que foram casados e tal, daí tu foi trazer ela lá do Paraná, mas, para quem não sabe, esse namoro foi à distância, né? E aí mas à distância. À distância. E aí o Anderson lembrou isso aqui agora, um abraço para o Anderson, então, também, né? Estamos com saudades, Anderson, e obrigado pela participação e pela lembrança. E o Anderson disse assim, ó: família Souza, minha referência. Se pudessem compartilhar conosco sobre a sua história e seu casamento e seu relacionamento que foi à distância. História linda com propósito. Nós vamos dar essa oportunidade para ele, Douglas Anderson, mas nós vamos dar um tempo para ele falar resumidamente essa história aí. Fala aí, Dani. Tu conta ou conta? Eu vou contar a minha versão. Não, eu vou resumir aqui. A gente começou a se conhecer, a se conversar por mecanismos que hoje são totalmente desconhecidos por essa geração. Gente, nós somos bem novinhos, tá? Por favor. Bom, se eu e o Júlio começamos a conversar por SMS, que dirá vocês, então pensa. Eu acho que foi por aí também. A idade aqui tá parelho. Tá parelho. Não, cara, foi em 2008. Final de 2007 ali, eu estava vivendo uns conflitos ministeriais. Eu queria ir para Minas também. O desejo do meu coração era eu estava trabalhando, ia sair do trabalho, ia pegar o dinheiro da rescisão e eu ia para Minas estudar, para o CTMDT na época. Eu queria para lá estudar. O desejo do meu coração era me capacitar para poder voltar para cá, para a nossa igreja, e poder, de certa forma, ser mais útil, né? E eu lembro que eu falei com o pastor na época sobre essa ideia, e ele disse: olha, vamos orar para Deus confirmar esse teu coração, né? Para ver se não é só um desejo de agora, enfim. Aí a gente entrou num período de oração, e nesse período eu conheci a Rosângela. Como? Ela me adicionou no MSN. Não, no MSN, tu me mandou. Não, no Orkut. Claro que vocês não conhecem, né? O pessoal que está aqui não conhece Orkut, nunca ouviram falar de Orkut. Pesquisa no Google, tá? Vocês vão saber o que é Orkut. Não falem mal do Orkut, viu? Pesquisa no Google, vocês vão saber o que é Orkut. O Orkut fez ele casar antes dos 55 anos. Aí a Rosângela me adicionou no Orkut. Disse: eu vi que a gente é da mesma igreja, da mesma denominação, e eu vi que tu também é do Ministério do Louvor, eu também faço parte do Ministério de Louvor. Miguel, né? Aqueles Miguel e tal. Veio aqueles Miguel e tal. E queria te conhecer. Não esquece que o seu Paiola também escuta. Não, mas ele sabe, eu já contei essa versão para eles. E, enfim, aí eu lembro que eu olhei assim para a foto dela. Quando eu vi a foto dela, eu disse: cara, se realmente é ela que está nessa foto, eu disse: se é ela que está na foto, é a guria mais linda que eu vi na minha vida. Eu digo: não pode ser verdade isso. Ou ela está mentindo, botando uma outra foto, ou é Satanás querendo me dar uma rasteira. Eu, extremamente espiritual, né? Eu digo porque eu estava querendo ir para o CTMDT, estudar. Detalhe e tal. Do espiritual. Gente, a foto do Orkut dele, o pastor sabe imitar bem a foto do Orkut dele. Uma Bíblia sentada na mesa, na sede, a antiga sede, assim, ó.
todo concentrado, cabelinho estilo Bíblia também. Na Igual- época ele tinha, tá, gente? Igual o Pedro com aquele blusãozinho vermelho. Aham. Igual. Muito espiritual. Aí, quando eu vi a foto dela, assim, eu digo, cara, não tem como. Nunca tive condição de namorar uma guria desse jeito, não vai ser agora, não é verdade. Aí, fiquei uns 3 dias ali, pensando e me fazendo de difícil. E orando, sério, essa parte é sério, orando a Deus, e Senhor, se não é laço, eu acho que é laço, então acho que é laço, eu acho que é laço. Eu olhava para a foto e dizia, é laço. Não por ela, mas não pode ser. Enfim, aí um dia eu peguei e eu nem lembro como é que fazia, aceitava na comunidade. Enfim, eu aceitei ela como amigo do Orkut. E aí eu fui olhar as comunidades dela, eram muito comuns com as minhas mesmo. Aí eu vi que ela congregava na igreja da mesma denominação lá no Paraná. Aí eu mandei um recado para ela no MSN, né? Não, no MSN, daí eu mandei para ela, a gente podia conversar e tal, se conhecer e tal, falar de ministério, enfim. Aí a gente começou a conversar, né? Pelo MSN. A gente ficou assim uns 2 meses, eu acho, né, Rô? Falando realmente sobre igreja, sobre ministério. A gente não se falava tanto, umas 3 vezes por semana. Até porque a internet não era tão fácil na época, você não faz ideia do que era para ter acesso à internet. Não era assim. Aí a gente começou a se conhecer, aí depois de uns 3 meses, 2, 3 meses, a gente começou a entrar em questão de namoro. A gente entrou num período de falar de namoro, relacionamento e tal. Aí, o resumo da ópera. Depois de 4 meses a gente conhecendo, a gente eu marquei de ir para lá, de conhecer ela, de conhecer a família da Rô. E aí eu tive um evento que apareceu do nada na empresa onde eu trabalhava, que eu tive que ir, acho que inclusive para o Paraná, né? Não foi a vez que eu fui lá para uma convenção lá no trabalho, no Paraná. Enfim, eu tive que ir para um evento na empresa onde eu trabalhava, uma convenção, e eu não pude ir para lá. Aí eu espiritualizei o negócio e eu digo, cara, esse final de semana estava tudo marcado e tal, acho que Deus está falando e dizendo que não é o tempo e tal, não vai rolar. Aí eu fiquei, acho que quase uma semana sem falar com a Rô. Aí ela me mandou uma mensagem dizendo, tu tá se retraindo e tal, eu acho que isso aí... enfim, ela me deu uma dura e tal. Aí eu expliquei para ela, eu dei a real, né? Eu digo, não sei se é de Deus e tal. E isso é muito sério mesmo, né? Porque realmente aconteceu, gente. É assim, como nosso casamento, hoje a gente tem 9 anos de casamento, 12 anos de namoro. E assim, se hoje alguém pedir para a gente, o que você acha, o que vocês acham de namoro à distância, por internet? Ou nós 2 travamos. Porque não é fácil assim, sabe? Não é uma coisa... Não é o estar junto, você conhecer a pessoa no dia a dia, né? Então, assim, a gente estava entrando num território desconhecido para nós 2. Então, assim, eu muito cautelosa lá, ele muito cauteloso aqui. E a gente realmente, nós estávamos orando mesmo, sabe? Eu orava mesmo, falava, Senhor, assim, se não for da sua vontade, não deixa ele nem vir. Não deixa ele vir. Porque a partir da hora que a gente se vê, a gente cria expectativas, né? E daí até ele brinca, o que tu ia fazer se chegasse lá e não fosse o guri da foto? Eu assim, eu ia passar direto, tu ia ficar sentado lá esperando. Não ia parar de jeito nenhum. No mesmo ônibus, tu ia ter que atravessar a BR e pegar o ônibus para voltar. Mas a gente realmente estava orando, sabe? Quando deu esse imprevisto, não, pera lá. O meu pé lá pisou no freio lá e foi para trás, e o dele aqui a mesma coisa, sabe? Foi algo assim que a gente realmente, espiritualizando, como ele diz, mas a gente realmente, sabe, a gente estava, poxa vida, não, para nós era algo muito sério. Claro que a gente já tinha 28 anos, a gente já tinha uma certa maturidade, e é por isso que a gente sempre é muito cauteloso em incentivar pessoas a namorarem à distância, né? Principalmente na nossa distância aqui.
Era 750 quilômetros de ônibus, dava 17 17 horas de ônibus. E ele fazia isso por mim, gente. Pensa. Eu fazia por ele também. Com menos frequência, mas fazia. Eu fui para lá, depois dessa conversa que a gente teve, depois de 3 meses eu fui para lá. Aí nos conhecemos, a gente teve uma paz muito grande desde o momento que a gente se conheceu, enfim. Até hoje, graças a Deus, a gente nunca titubeou em nada nesse sentido. E uma paz muito grande, conheci a família da Rô, me apaixonei assim de uma forma por todos eles. E começamos, né, a namorar, isso em julho. Depois, a segunda vez que a gente foi se ver, foi só em dezembro, a gente ficou 5 meses sem se ver. Então foi muito difícil, assim, muitas coisas, né? Enfim, depois de 2 anos e pouco a gente casou e estamos aqui até hoje, né? Só voltando ali, assim, por que, né, que a gente não incentiva, assim, não é nem o fato de incentivar, porque quem somos nós, né, para incentivar ou não. Mas, assim, com a maturidade que nós tínhamos, nós tiramos esse tempo mesmo, que nós começamos a nos falar no início de fevereiro, e foi até julho para ele ir para lá, para a gente se conhecer. Então, assim, a gente conversou muito esse tempo, apesar da dificuldade, porque nós nos falávamos por MSN. Então, pensa, com a internet, horrível. A chuva estava lá na Argentina, a internet já estava começando a tremer aqui no Brasil, já caía tudo e ficava aquela coisa. Então, assim, a gente foi muito sincero um com o outro o tempo todo nas nossas conversas, sabe? Nós tivemos, assim, muito tempo de conversa, e quando a gente se via, a gente conversava, a gente procurava conversar muito. A gente ficava no máximo 3 dias. Porque, realmente, assim, nos feriados mais curtos, ele ia para lá me ver, então, assim, a gente tinha 3 dias junto. Nesses 3 dias, a gente conversava, aí era só mais dali 3 meses de novo. Então, assim, o período que a gente ficava um pouquinho mais junto, mais tempo junto, era nas férias de julho, que eu vinha para cá, que daí eu vinha, ficava uma semana e pouco, e em dezembro, que daí a gente passava o Natal junto, Ano Novo e tal. A gente ficava um tempo. Isso foi 2 anos e 11 meses desse jeito. Então, assim, o que contou muito, é claro que Deus tinha um propósito, né, para isso, enfim, mas a nossa maturidade nos manteve com os pés no chão, sabe, guardados em Cristo, assim, sabe. Nós somos muito leais um com o outro, muito sinceros um com o outro, e isso fez toda a diferença, porque não teve nenhuma surpresa depois. Isso tu não tinha me falado. Claro que não no dia a dia, né? Porque depois que tu casa, tu começa, tu deixa a roupa suja aqui, né? Isso aí já é coisas do dia a dia. Mas não teve nada que ele tivesse me dito ser de uma forma que, quando eu cheguei aqui depois de casado, não era bem isso, né? Tu não tinha me dito isso. Graças a Deus, a gente nunca precisou tacar um na cara do outro, isso você não me falou antes, sabe? Foi muito sincero, muita sinceridade em torno disso tudo. E é claro que a gente orou muito, a gente se guardou muito, assim, em Cristo, porque, poxa, você ter um namorado, você vai querer estar junto, você vai querer andar junto, você vai querer compartilhar coisas junto, andar de mão dada, né? Num momento onde está um pouco difícil, um abraço, ligar, né? Vamos almoçar junto, vamos, sei lá, sair para tomar um sorvete junto, e isso a gente não podia, né? Então, assim, foi muito Deus. Muito Deus. Muito bem. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa, que eu acho que a gente vai encerrando por aqui, porque a gente fala, né? Isso que a gente não falou, tudo que queria falar, por exemplo, assim, né? Eu não falei tudo que eu queria falar, poderia falar muito mais. O Júlio poderia falar, a Rô falaria mais, o Dano falaria mais. Mas uma das outras conversas pode ser, sim, relacionamento, né? A gente compartilhar sobre isso até, porque a coisa da internet, ela não tem alguém na tua frente, né, te olhando.
tu se expõe mais, né? O eu te amo online é muito mais fácil do que o eu te amo presencial. Isso faz com que a gente, né, as pessoas, todos nós, a gente se expunha com mais facilidade, né? E isso às vezes é uma cilada, né? Uma grande cilada assim, emocionalmente. Mas é isso, daí um outro dia a gente conversa sobre. Recebemos uma mensagem aqui do Davi. Oi, Deise, eu já nasci na igreja e isso me deixa muito feliz. Eu só tenho a agradecer a vocês, minha família, minha referência. Cada bate-papo é muito bom. Obrigada e obrigada. Beijos, Davi. Essa família aqui te ama muito. Tu foi o primeiro bebê assim que eu me relacionei na vida. Tu foi o primeiro bebê que eu peguei no colo, assim, que, tipo, vi crescer perto de mim, assim, como família. Tu foi o primeiro e já está aí com 13 anos, né? Meu Deus. Sem contar a vida com Cristo, aqui diz a Rosângela, bem lembrado. Tu é uma referência para a gente, assim, né? Na tua geração, tu é, como diz o Dando, muito crente. Que ele tinha medo de ser crente, tu é muito crente. Eu acho que é isso. Ficaram de me mandar um testemunho aqui, eu não sei se vai rolar aquele testemunho ainda, mas só para a gente finalizar, Dando, se tu tivesse que dar um conselho aí, né, tu que é o nosso convidado especial da noite, essa família, se tivesse que dar um conselho aí para a gente, né, para a gente jovem que ainda talvez não conheceu a Cristo, né, para a gente que ainda não conhece nada desse universo, o que é a igreja, o que é, né, o que é crente, o que é ser isso, viver essa questão aí. Uhum. Olha, cara, a primeira coisa, abre o coração e vai em busca, conhecer quem é Cristo, quem é Jesus. Uma coisa é fato, é conhecer Jesus de ouvir falar. Tu pode ouvir falar de Jesus de várias maneiras, tu cria vários Jesuses, né? Vários personagens, estereótipos de Jesus. Mas quando tu conhece Jesus de verdade, tu abre o teu coração e conhece o Cristo verdadeiro, tu realmente encontra a satisfação que tu busca em muitas coisas, em muitos lugares, e nunca se satisfaz de verdade. A verdadeira satisfação a gente só encontra em Jesus. Tem um texto que eu gosto muito, está lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, né? O versículo 7 já diz, né, que dificilmente alguém daria sua vida por um justo. Quem sabe por uma pessoa boa, alguém até se animaria, né, a dar a sua vida. Aí o versículo 8 diz, né, mas Deus, Ele provou o seu amor para com a gente, pelo fato de Cristo ter dado a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, cara, galera que está assistindo a gente aí, ou que vão assistir a gente num outro momento, quem sabe tu ainda não conheceu a Cristo, não entregou tua vida para Jesus, e diz, o que é entregar minha vida para Jesus, né? Primeiro, entender e conhecer o que Jesus realmente fez por ti. E nessa minha caminhada com Cristo, o que mais me marcou foi realmente isso. Lá no começo eu procurei Jesus, eu abri meu coração para Cristo, para que Ele mudasse a situação da minha casa, da minha família, e tirasse a mãe daquele estado, daquela condição. E Ele fez tudo isso, mas poderia, por isso só eu levaria uma gratidão no meu coração pro resto da vida. Mas depois que eu entendi essa verdade, o que Cristo fez por nós, na condição que nós estávamos antes, isso para mim é algo incrível, porque isso sim para mim é um amor intenso. O que Cristo fez por nós é um amor intenso. Por exemplo, hoje, as pessoas que eu mais amo aqui nessa vida é a Rosângela e o Pedro, a minha esposa e meu filho, óbvio. Eu amo eles um amor assim intenso, mas eu sei que jamais eu vou conseguir amar eles, por exemplo, da forma que Cristo ama, porque aquilo que Cristo fez por eles, o Pedro ainda não teve um encontro com Cristo, que a gente estava falando. Vai chegar um momento da vida dele que ele vai ter esse encontro com Cristo, que ele vai abrir o coração para Cristo, mas hoje eu já sei o quanto Cristo ama ele, aquilo que Cristo fez pela vida dele. Ele nem tem noção ainda disso, mas vai chegar o dia que ele vai entender isso, que Cristo fez por ele. Então, por vocês também, a galera busca satisfação em muitas coisas, em muitos lugares, né? No sexo,
nas drogas, nos vícios, enfim, hiperatividade, busca satisfação numa carreira, no dinheiro, no carro. Tem pessoas que são fissuradas por carro, né? Chega a idolatrar o carro, fissurado por dinheiro, fissurado por profissão. Cara, eu quero saber o que está rolando, qual que é a balada que está abrindo aí, se bem que agora está tudo fechado. Buscando, na verdade, satisfação, completar o vazio do coração, porque Deus colocou a eternidade no coração do homem. E esse lugar no coração só pode ser preenchido por Cristo. Então, cara, dá um lugar, dá uma oportunidade, dá uma chance para ti mesmo, começa a conhecer, em busca de conhecer quem é esse Cristo, quem é esse Jesus, e tu com certeza vai ser surpreendido positivamente. E tu vai ver que as outras coisas, elas desaparecem diante do tamanho da importância do que aquilo que Cristo realmente fez por nós. Então, um conselho, e para a galera que já conhece a Cristo, já vive uma vida com Jesus, vive intensamente, cara, vive intensamente. Vocês que são jovens, que são adolescentes, essa é a melhor fase, eu acho, a melhor fase, talvez, né, daquilo que eu já vi até hoje, a melhor fase da vida é o período da adolescência, é o período da juventude, porque tu tem muito vigor, tu tem muita força, disponibilidade, tu tem muito, anseio de fazer muitas coisas. Então, investe esse tempo, investe essa fase da tua vida e deposita aos pés de Cristo e vive esse amor intensamente. Viva de forma intensa, porque pode ter certeza, Cristo, ele viveu esse amor da forma mais intensa possível, quando ele deu a vida por nós lá na cruz. Então, cara, vive a tua vida de maneira intensa com Cristo, porque isso realmente vale a pena. É um amor muito mais intenso que Romeu e Julieta, que Shrek e Fiona. Enfim, cara, é um amor incomparável, maior do que todas as histórias de amor que Hollywood, que Disney já tentaram dizer para nós. Esse amor é incomparável. Não, tem um amor que é muito maior, é um amor que Cristo tem por nós. É isso, Luiz. Amém. Claro. Que, completando isso que o Anderson estava falando, o conhecer a Cristo, essa caminhada com Cristo, seja ela inicial para um filho de crente ou não, aquele que está vindo a Cristo, conhecendo a Cristo agora, de início, ela se torna muito mais leve quando a gente se aproxima de pessoas, quando a gente está cercado por pessoas que nos fazem crescer, né? É aquilo que tu estava falando, o Anderson também falou, hoje eu sou crente, tá, amanhã eu vou acordar, sou crente. Quando eu estou sozinha, quando eu caminho sozinha, pode ser um momento muito perigoso, né? Por quê? Porque eu estou sozinha, às vezes eu estou cheia de dúvidas, às vezes o meu coração está aflito, ansioso. Poxa, a gente foi feito para andar, né, junto, para andar, para suportar as dores uns dos outros. Como é bom a gente chegar a andar em comunhão, exatamente, né? E o jovem ainda mais, né? Quanto mais próximo a gente puder estar uns dos outros, melhor, sabe? Na minha época de jovem, lá em Barbacena, não, mentira, em Santa Terezinha, a gente andava muito, os jovens muito juntos, sabe? Aqui, depois que eu casei, também jovem, a gente também andava muito junto, sabe? Sempre muito junto. E isso é muito bom. Poxa, teve tempo na minha vida de solteiro e agora, em que eu precisei de apoio, que eu precisei ser amparada, que eu dei o meu ombro, que eu, emprestei o meu ombro para chorarem, que eu precisei ser corrigida, sabe, em amor. Quais são as pessoas que eu mais confio hoje para colocar as minhas angústias para fora, além do Senhor, é claro? São as pessoas, são os meus líderes, são as pessoas que estão próximas a mim. Então, assim, quanto mais próximo você puder estar dos seus líderes, dos jovens da igreja, eu não posso abrir o meu coração, não tem como eu abrir o meu coração para um amigo lá da escola, sabe? Para uma pessoa que não está vivendo comigo, não está caminhando comigo.
não conhece a Cristo, sabe? Não conhece quais são os princípios de Cristo para a minha vida, para a nossa vida. Então, assim, o meu coração é aberto para pessoas que compartilham disso. Meus líderes, meus pastores, jovens, meus amigos que estão comigo, lutando as mesmas guerras, sabe? Guerreando junto comigo as mesmas coisas. Sabe? Eu acho isso muito pertinente. Vem complementar aquilo que o Anderson falou. Muito bem. Então, nós vamos encerrar por aqui, né? Nós já estamos aí com 1h30 de live. Se você esteve aqui até agora, nosso carinho, muito obrigado por ter, né, nos acompanhado até aqui. Eu só quero ler um testemunho que chegou agora. Testemunho lindo de vida, assim, né? Até vou mandar um abraço aqui para a Gabi, porque essa semana foi dia do amigo, né? Essa semana, né? Semana passada, essa semana. E ela me mandou uma mensagem, eu fiquei muito emocionada, assim. Às vezes a gente não tem noção das coisas, né, Gabi? Muito obrigada aí pela mensagem. Muitas pessoas mandaram, né, e tal. Mas eu vou aproveitar, vou mandar esse carinho, aproveitar esse momento e transmitir esse carinho para a Gabi, que nos escreveu e está aqui compartilhando testemunho de vida conosco. Ela escreve assim: vim a conhecer a Cristo aos 19 anos e como eu gostaria de ter conhecido antes. Sabe aquela história que vem a Cristo... Só vou fazer uma pausa, porque eu vou lendo e eu imagino a Gabi falando. Não tem esse poder de interpretação aqui, Gabi, mas eu te vejo em cada uma das palavras. Enfim, vim a conhecer a Cristo aos 19 anos e como eu queria ter conhecido antes. Sabe aquela história, vem a Cristo pela dor ou pelo amor? É exatamente isso. Cristo veio resgatar a mim e a minha família no pior episódio das nossas vidas. E glória a Deus por isso. Conhecemos a Cristo graças aos nossos primos, que foram bênção e nos levaram a conhecer a Cristo lá em Três Passos, que é uma cidade do Rio Grande do Sul, né, do interior. Nisso, voltamos para casa convictos que era esse o caminho que deveríamos morrer para o mundo e viver para Cristo. E chegamos até a igreja BPC Bento Gonçalves pelo Google. E a igreja nos acolheu e nos surpreendeu em amor, fazendo nós querer conhecer cada vez mais a Cristo. E hoje, 2 anos de conversão. Só temos a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Aí ela escreve assim, né? Gratidão a cada um de vocês que vem nos abençoando a cada dia e fazendo a gente querer cada vez mais viver para Cristo. Oh, glória a Deus, Gabi. Glória a Deus por ti, pela tua casa, pela tua família. Glória a Deus por todo mundo aqui que mandou recadinho, né? Esteve com a gente aí na página. Aqui na minha visão periférica, o pessoal ali da mesa está fazendo assim, ó. Então, obrigado por você, né, que compartilhou. As pessoas que mandaram mensagem no privado, muito obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que esteja se revelando a cada dia mais, né? E se você tiver alguma dúvida, quiser compartilhar alguma coisa conosco, você tem liberdade para mandar uma mensagem aqui para cada um de nós, né? Não sabe o número, quer contatar, fala ali na live que o pessoal vai responder para vocês, vai mandar os nossos contatos. É isso. Amanhã nós estaremos online novamente. Às 8 horas também, num outro formato, né? Todas as sextas-feiras nós temos aqui uma live voltada para mulheres, é um outro formato, é um outro bate-papo aqui. No sábado a gente tem uma live semelhante a essa, que é um bate-papo sobre um mundo jovem, se assim podemos dizer, né? E no domingo a gente reúne todo mundo, reúne o jovem, o adolescente, né, o vovô, a vovó, todo mundo aí, e a gente cultua junto como família aos domingos. Eu vou fazer uma coisa aqui que eu acabei esquecendo de combinar, mas a gente sempre termina essa live com uma canção, né, porque o pessoal que está aqui nos ajudando na transmissão também vive esse momento aqui, cultua. Vocês acham que rola de a gente cantar Incrível Graça? Uma versão assim, acústicazinha? Mais leves? Vocês acham que rola? O Misa que está aí me ouvindo nos fones, será que rola? Nós vamos cantar essa canção, então, porque foi essa graça que um dia nos alcançou, né?
E essa incrível graça, ela tem poder para fazer coisas que o nosso coração ainda nem conhece, né? A Bíblia nos fala sobre isso, né? E nós vamos declarar isso hoje. Muito obrigado, receba o nosso carinho, nosso amor. Obrigado, gente. Estou com saudade, muita saudade de vocês. Deus abençoe e tamo junto. Um beijo para todos, em especial para minha mãe, que não está assistindo. Que ela diz que não consegue lidar com essas coisas, diz ela. Não, um beijo para todos os irmãos, para toda a galera aí. O seu Paiola e a... Um beijão no coração do seu Paiola, da dona Clarice, estão da escrevendo Dé, aqui. do Robert, do seu louco, né? É nóis, gente. Beijo, gente. Amo vocês. Pai, ó. Pedro, filho, mamãe te ama. Já muito. Tá chegando. Sim, já estou chegando. Então é isso, gente. Muito obrigado. Até sábado que vem, né? Nós, nesse formato aqui. E é isso aí. Quero fazer uma moral também, né? O meu sogro, é certo que ele deve estar assistindo lá, o seu Valdemar, a dona Rosa. O Dé comentou na live pessoal de Juiz, de sexta, tudo que é lugar aí. Que o pai deve ganhar um selo de super fã da UBPC Bento Gonçalves. Vamos cantar então essa maravilhosa graça. Quem vence em nós todo pecado, que amor transforma, da nova vida, o Rei da Glória, Filho de Deus Jesus. Quem toca a terra com santidade, quem enche a vida de temor santo, o Rei da Glória, Filho de Deus Jesus. Incrível graça é, amor que não tem fim, o meu lugar tomou, levou a minha cruz, sua vida entregou e liberdade deu. Oh, Jesus, eu canto, tudo tu és pra mim. Quem do caos traz vida e ordem, quem faz do órfão o filho amado, o Rei da Glória, o Rei da Glória. Quem tudo ordena, mostra a justiça, quem com beleza enche a terra, o Rei da Glória, Filho de Deus Jesus. Incrível graça é, amor que não tem fim, o meu lugar tomou, levou a minha cruz, sua vida entregou e liberdade deu. Oh, Jesus, eu canto, tudo tu és pra mim. E digno é o Senhor Jesus, Cordeiro que a morte conquistou. Digno é o Senhor Jesus, Cordeiro que a morte conquistou. Digno é o Senhor Jesus, Cordeiro que a morte conquistou. Digno é o Senhor Jesus. Incrível graça é,
amor que não tem fim, o meu lugar tomou, levou a minha cruz, sua vida entregou e liberdade deu. Oh, Jesus, eu canto, tudo tu és pra mim. Valeu, galera, até mais, até a próxima.